O que eu quero que a gente entenda aqui de maneira simples é: eu não sou o centro de tudo. A vida e o mundo gira ao meu redor e as coisas não são no meu tempo do jeito que eu quero. Nós somos um fractal. Cada coisa é um fractal. Tudo são fatias de uma coisa maior. Então, quando nós falamos que não que tem os meus fractais, a gente se coloca no centro. Mas quando eu entendo que eu sou um fractal de algo maior, eu sou uma fatia de uma consciência maior, então eu tenho. E esta consciência maior que me habita é uma fatia de algo ainda maior. E que nessa escala, se a gente for se aprofundando, a gente vai chegar no Deus, no Criador, na consciência maior que criou todas as fatias. Então, por que que nós todos somos irmãos? Porque somos todos filhos de Deus. Quando todos somos filhos de Deus, cada um de nós é um fractal, uma fatia. Quando eu consigo pensar assim, eu consigo sair do centro, entendendo que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Existe um umbigo maior, do qual eu giro em torno. Conseguem compreender o que eu quero dizer? Existe um ser e eu sou uma fração deste ser. E, portanto, todos os meus fractais, que eu chamo de meus, também são fractais deste ser. Por que que eu estou falando isso, Andresa? Mas aí é infinito. Exatamente, por isso o mundo é infinito. Porque ele não tem fim, porque ele vai continuando. Ele vai em expansão. O que eu quero que a gente entenda aqui, de maneira simples, é: eu não sou o centro de tudo. A vida e o mundo gira ao meu redor e as coisas não são no meu tempo do jeito que eu quero. E aí a gente fala que existe o tempo de Deus, o tempo de todas as coisas, o tempo de plantar, o tempo de colher. A fruta não está madura antes do tempo de estar madura. E cada fruta tem o seu tempo, né? Cada gestação tem o seu tempo de cada ser, certo? Então, quando eu entendo isso, eu consigo tirar o pé um pouco daquilo que eu fico tentando me forçar e me machucar e me culpar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer o nosso melhor, porque se a gente se abandonar também é uma decisão, né? Fazer é uma decisão e não fazer também é uma decisão. E aí eu vou ter as frações, os fractais pautados nessas decisões que eu tomo, qualquer que sejam elas. De qualquer maneira, não significa que tudo que eu faço vai ter a resposta imediata exatamente do jeito que eu quero. Entendendo isso, eu percebo o quão eu não sou especial, mas sim essencial, e que as coisas não giram ao meu redor. Dito isso, a gente então entende, eu vou trazer de uma maneira simples, é muito maior do que eu vou trazer aqui, mas eu vou trazer de uma maneira simplificada para o nosso racional conseguir acompanhando esse raciocínio. Quando a gente fala em dimensões, a gente pode chamar de 12 dimensões, tá? Então aí as 12D. Vou pôr aqui dimensões, que é melhor. Ai. 12 dimensões. Da da primeira até a terceira, é a dimensão material, a dimensão de tudo que existe. Então, aqui é de tudo que existe, de tudo de material. De um a 3. Então, aqui vão estar os planetas, eu,
o nosso corpo materializado, o planeta Terra, as estrelas, tudo que você vê está da primeira à terceira dimensão. Então, isso é fácil de entender, porque ela é a dimensão material, sendo o planeta que a gente habita ou qualquer planeta, tudo que tem massa pode ter uma característica diferente, né? Então, o nosso planeta ele é composto aí dos elementos e do carbono, e existem outros planetas que têm composições diferentes, mas eles têm massa. Tudo que tem essa massa materializada tá da primeira à terceira dimensão, nessas dimensões. Quando a gente parte da quarta até a sexta, a gente tem o que é chamado de matéria escura. Então, o que está em matéria, da quarta à sexta dimensão, é o que está em matéria escura. Então, tem massa, tem densidade, mas não ao ponto de ser a densidade física. Então, aqui a gente vai encontrar as dimensões astrais, as dimensões dos hospitais astrais, das colônias espirituais, dos onde habitam os nossos almas e processos e obsessivos, os reinos, né? Tudo o que habita. E aqui eu não estou falando de positivo, negativo, de bom, de ruim, não. Tudo funciona da mesma maneira, habita a mesma dimensão. É, é matéria, é massa, tem densidade, mas não está manifesta. E aqui é escalonado. Então, quando a gente entende essa matéria, é onde o trabalho, é onde nós atuamos no trabalho mais profundo. É onde a metodologia humanoterapeuta vai atuar efetivamente, como trabalho, como tratamento. É o que a gente trabalha na sustentação energética daqui da nossa comunidade, tá? Então, é nessa dimensão que nós trabalhamos. Só que aqui são três dimensões diferentes, certo? A quarta dimensão é onde estão os hospitais astrais. Quando a gente fala em quinta dimensão, a gente está num processo mais profundo. E aí é onde a gente vai trabalhando nas nossas técnicas mais aprofundadas, no Tachyons Toque, na terapia taquiônica, para quem já avançou nesse processo. Para quem avançou no processo da terapia taquiônica, a gente está trabalhando com energia de quinta, afunilado, ancorado, potencializado por energia de sexta dimensão. A gente está trabalhando na energia de quinta. Só que a gente está recebendo informações mais sutis, de consciências mais sutis, mais tecnológicas. Quando a gente fala da sétima até a 12ª, a gente está falando de energia escura. Aqui não tem mais massa, é só informação. Então, quando a gente fala de energia espiritual mais profunda, em sutileza mais e mais profunda, é só uma base de informação, não tem massa nenhuma. Então, eu vou tentar fazer um paralelo com a internet. Quando você vê alguma coisa, você acessa um banco de dados na internet, então você entra lá num buscador, vamos pensar no Google, aí você clica lá, e hoje tem, né, as inteligências artificiais, o GPT e as outras. E aí você digita lá alguma coisa. O que você traz, aquilo ele traz é uma informação, aquilo não é uma energia. Quando você entra em contato com aquela informação, aquilo gera em você, conecta essa informação, gera em você algo, este algo vai produzir uma energia. Esta energia, dependendo do como você for adensando ela e colocando, ela vai se transformar numa matéria. Vamos lá. Você quer descobrir como fazer bolo. Como fazer bolo? Aí você entra e aí você busca lá como fazer bolo de cenoura. Aí vai aparecer. Aquilo é o quê? Nada. Não é nada.
É uma informação. Quando você lê aquela informação, aquilo sintoniza com o que você quer ou com o que você não quer. E quando você olha para aquilo, gera uma sensação em você, gera uma emoção, aquela informação te move. Nesse momento, você começa a criar uma massa mental, emocional, a união disso cria uma massa. E aí, então, você aplica uma energia, você usa a matéria para aplicar uma energia até que você vá materializar e fazer o bolo. Então, você impõe. Então, vem uma informação primordial, acho que eu vou fazer alguma coisa. Vem uma informação. O que que você faz? Você entra em contato, acessa uma informação que não é nada, é só uma informação. Ela não é nada, ela não está em lugar nenhum, ela não tem natureza nenhuma. É uma informação. A partir do momento que você entra em contato com essa informação, gera em você, acho que dá para fazer bolinho de cenoura, que gostoso, ou que bolo ruim. O que quer que gere em você, claro que eu estou trazendo um exemplo bem simples. A partir dali vai te trazer, você vai aplicar um movimento. Esse movimento é a aplicação de energia. Você está adensando, então você não tem que trazer para o físico, você tem que fazer. Você adensou, pegou a informação, veio para uma sensação. Energia escura, matéria escura. Agora eu vou aplicar energia. Eu estou adensando, estou indo para cá, estou descendo as dimensões. E aí eu vou aplicar energia, vou fazer o que tem que ser feito e aí eu vou trazer a matéria. Para isso, é tudo. Tudo o que a gente traz para a nossa vida é feito dessa maneira. É uma informação que existe no campo, que não é uma energia, é só uma informação. Nós, enquanto espíritos, podemos ter uma alma e também temos informação. O nosso ser mais superior, ele está além da 12ª dimensão e ele tem consciência de todas as dimensões. Esse nosso ser maior, que tem a nossa centelha divina, que tem a consciência desse todo da nossa caminhada, ele tem consciência de todas essas dimensões. Nós coabitamos todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em 12, a gente fala em 12 apóstolos, a gente fala em 12 raios. Então, vocês podem, eu vou ficar por aí, eu quero que vocês absorvam e observem quantas são 12 meses no ano. Quantas meio-dia são 12 horas. Esse é o poder do 12. Poder do fluxo, que somado dá 3. Tríade. E a união de todos os 12 dá o observador. E além do observador, dá o criador do seu observador, que é o que a gente dá o nome de Deus, de o nosso Deus. E isso em escala é infinito. Então nós coabitamos todas essas dimensões. Todos nós. Então tudo isso, até a coisa acontecer, ela precisa de um movimento, de um tempo, de uma não intersecção. Então, vem a ideia, mas eu não manifesto. A ideia está aí, a informação está aí para todo mundo. Só que eu preciso identificar, porque eu tenho matéria escura positiva e negativa. Então, se eu estou cheio de blocos, se eu preciso trabalhar as minhas energias, se eu preciso fazer as minhas limpezas, se eu preciso trabalhar os meus aspectos energéticos, e espirituais, os meus traumas, se eu preciso trabalhar a minha teimosia, se eu preciso trabalhar a minha irritação, se eu preciso trabalhar a minha crueldade, se eu preciso trabalhar a minha maledicência, tá tudo aqui. Então, muitas das coisas que a gente não consegue materializar ou que a gente consegue é por conta de tudo isso que está aqui, na quarta, quinta e sexta dimensão. Principalmente nisso que eu estou falando, na quarta. Só que aqui, conforme eu vou subindo em grau de informação. Eu vou sutilizando. E aqui eu vou adensando. Então, aqui tem energia condensada. É uma matéria
só que você não vê ela no físico. Então, quando a gente pensa em como é que acontecem os processos obsessivos? Quando a gente pensa no plano espiritual, isso aqui está acontecendo. Quarta dimensão é onde está toda a grande complicação. Não só na quarta, mas a quarta é a grande materialização de tudo isso. Quarta e quinta. Mas a quarta é onde está muito adensado, quase materializado. Já é quase doença, já é um bloco que não deixa você caminhar, já é um muro que você construiu, e isso a gente constrói com as informações. Então, se as informações que eu capto uma coisa, eu vou trazer, ou eu capto uma coisa boa, é uma informação, nem é boa nem é ruim. Vou ajudar uma pessoa. A informação está lá. Como ajudar essa pessoa? Está lá a informação. Tem gente que acha que se matar alguém, aquela pessoa sai do caminho dela, está resolvido o problema. Então, isso, para alguém que capta essa informação, ele pode achar que é um jeito de solucionar o problema, como tantas pessoas têm esse pensamento. E executam. Outras têm o pensamento, mas não executam. Captam a informação na dimensão informacional, e aí, dependendo de como ela movimenta a vida dela, ela vai trazer a matéria ou não. Essa pessoa aqui, conforme ela capta, se ela tiver sempre uma mente de crueldade, a mente da crueldade, ela vai refletir invariavelmente num criminoso. Uma pessoa que está sempre irritada, ela reflete, uma pessoa extremamente irritada está refletindo uma mente em desequilíbrio. Quando a gente pensa em uma pessoa que tem muita maledicência, fala, tem aquela língua que vive só dando uma alfinetada não. Não, eu não quero dizer, não foi isso que eu quis dizer, só estou falando, mas não é uma crítica, né? E está sempre envenenando, sempre envenenando. Essa pessoa, ela naturalmente vai ser uma pessoa que tem uma mente geradora de calúnia. Ela tem uma mente que reflete, ela distorce, ela pega de um jeito, fala de outro para fazer o resultado energético que ela quer. Uma pessoa que ela faz muito escárnio, ela naturalmente, ela vai trazer a ilusão, o ilusionismo. Então ela quer mostrar uma coisa para o outro ver o que ela quer que ele veja e não se mostrar natural. Então, como acontece o processo obsessivo? Porque a gente é irritado? Não, porque a gente é desequilibrado. O processo acontece não pela como você age, não é pelo comportamento. É pelo que vem antes o comportamento é o resultado de um processo interno. E esse processo interno, ele acontece numa dimensão anterior, mais informacional. Então, eu posso pegar uma informação que ela está aí. O que cada um vai fazer com essa informação é de acordo com o nível de entendimento de que o mundo não gira em torno do umbigo dele. Que ele é uma fração de um todo e que tudo tem um fluxo, que as coisas acontecem no momento em que é possível acontecer. Enquanto eu acredito que tudo gira em torno do meu umbigo, eu vou inverter as informações. Eu vou ficar inconformado. Inconformado, eu vou ter uma mente cruel, eu vou ter uma língua com maledicência. Então, tudo o que o comportamento, todo mundo está falando assim, muda o seu comportamento que você muda a sua vida, né? Faz assim, que aí você vai mudar. Não funciona, não sustenta. Ele pode até fazer, mas isso não reflete a mente. Não reflete, ele continua com raiva, ele está fazendo, continua não dando certo porque ele não mudou a mente. Ele não mudou como ele recebe e regula essa informação.
O entendimento de que tudo não gira no meu entorno, de que existe a convergência de muitas coisas até que a coisa aconteça, que não sou só eu nessas dimensões. Então, quando a pessoa ela fala, ela tem a língua felina, ela faz a maledicência, né? Mas eu não estou falando, só estou falando, não estou falando, não estou julgando. Piorou, porque é melhor falar que tá, porque tá. Então, essa pessoa, dentro da psique dela, da informação, ela é uma pessoa que gera calúnia, ela acredita, ela muda, ela inverte dentro dela as coisas. E aí o processo obsessivo não acontece porque ela fala, acontece porque ela pensa. Acontece porque é assim que ela vê a vida, é assim, porque ela tá puta que a vida não é do jeito que ela quer. Que a vida do outro é boa, dela não, de acordo com o que ela entende como boa, o que ela acredita que seja. E aí ela cria uma coisa interna e é nesse lugar que o processo obsessivo acontece, não no comportamento. Não no comportamento. Não é porque a pessoa é irritada, é porque ela é desequilibrada. Porque tem gente que é irritada e vai resolvendo, e tem gente que é irritado sem resolver. Tem gente que usa como potencial. É o desequilíbrio, é a calúnia, é a ilusão e é a crueldade. É uma mente criminosa que reflete um comportamento. E o processo obsessivo ele acontece nesse lugar. Por isso que eu sempre falo, energia não mente. Aí a pessoa fala, eu estou fazendo tudo. Eu falo, não tá. Energia não mente. Se tem um processo obsessivo, enquanto a pessoa não trabalhar, que tudo não gira em torno do umbigo dela, ela vai criar aquilo de novo, outra massa, e ela vai ter o mesmo resultado. Ela vai ter o mesmo comportamento. E mesmo que ela tente mudar o comportamento não vai mudar o interno. Então, eu sei que tem muita gente que fala, muda o seu comportamento. Por que que as pessoas estão se achando procrastinadoras? Por que que as pessoas estão se achando ruins, ou erradas, ou em dívida, que promete que vai fazer uma coisa e não faz? Porque ela faz, eu comecei a fazer 2 semanas, mas aí eu parei. O que quer que seja. Porque aquilo que o comportamento não reflete o movimento interno. Isso para o negativo, como para o positivo. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa que você achou que era bom, você criou um comportamento bom, que falaram que é bom, mas ele não reflete internamente você. Então, tem 2 coisas. Ou você para de fazer aquilo, porque aquilo não te representa e ponto. Ou você olha para dentro e entende o que é que tem dentro que eu ainda acho que o mundo gira em torno do meu umbigo e não estou aceitando que a vida é como é e não como eu quero que ela seja, porque eu não sou o único fractal do universo. Então aqui a gente tem muitas fatias de informação. E eu falei das dimensões, só que agora para cada decisão que a gente toma, a gente abre uma fração. Então imagina que para cada coisa que a gente faz, a gente abre mais uma possibilidade. Então, tinha um campo de possibilidades. Eu tomo uma decisão, eu escolho uma possibilidade. A partir do momento que eu escolho uma, eu abro mão das outras. Elas não existem? Existem. Mas elas não existem mais para mim, porque eu abri mão delas. E tá tudo bem. Não tem como ir para todas as possibilidades. Isso não significa. E aí, quando eu entro numa possibilidade, eu abro novas possibilidades dentro daquela nova escolha. Se eu não tiver pautado naquilo que faz meu coração feliz, eu vou tentar e não vou conseguir. Porque eu estou tentando via comportamento e não consciência e base de informação interna. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Olhando para dentro. Mas o primeiro ponto é
entender que o mundo não gira no nosso entorno. O grande problema, a grande dificuldade para a felicidade é as pessoas acharem que todo mundo tem que concordar com ela e que o mundo precisa executar de acordo com o que ela acha que tem que ser.